boa noite, galerinha da EJA, etapa de número 5. Retornamos, hein, galerinha? Estamos de volta. Olha só, fizemos aquele intervalo rapidão que vocês já conhecem, vocês já sabem muito bem. Estamos de volta falando sobre os pronomes relativos, não é isso, gente? Falamos de pronome relativo, importante demais a gente perceber aí, olha só, alguns exemplos. Fizemos aí um retorno, uma retomada lá dos pronomes interrogativos para que a gente pudesse fazer aí, olha só, essa ponte entre morfologia e sintaxe na análise linguística, tá ok? Importante demais você saber a diferença entre uma coisa e a outra, tá bom? Qual é o momento em que você está analisando, se é momento mais relacionado à morfologia ou à sintaxe. E aí agora a gente vai continuar falando dos pronomes relativos. Na primeira parte do nosso encontro, eu falei de dois deles. Eu falei do who e falei do whom. O who e o whom, ambos relacionados à pessoa, mas com função diferente dentro da oração. Eu estou falando de função sintática, tá bom? Função sintática. O who, a gente viu, relacionado à pessoa e pode ter função sujeito ou função de objeto. Por sua vez, o whom, com mzinho no final, só vai ter função de objeto. E seu uso é mais formal do que o whom. Vamos continuar? Vamos falar sobre mais alguns pronomes relativos? Vamos ver mais alguns exemplos? E aí, é claro, né, gente? Depois vamos resolver algumas questões, que é para ficar ainda mais fixado este conteúdo. Vamos que vamos, então. Olha só. Vamos falar agora de mais um. Vamos falar agora do which. Você deve lembrar que esse which é o pronome relativo que se refere, olha só, a opções que a gente viu com o pronome interrogativo, né? Mas aqui, com o pronome relativo, ele se refere a coisas ou a animais, de maneira geral. Professor, vamos melhorar esse conceito? Vamos melhorar esse conceito? Vamos melhorar. Ele vai se referir ao pronome it. Lembra que esse pronome it, ele é utilizado para a não pessoa. Como assim não pessoa, professor? Ficou complicado agora para mim. Pois é, gente. Se você tiver essa noção de quem é pessoa, ele, ela, tudo isso é pessoa, é gente. Agora, se não for pessoa, aí você usa it. Se tiver difícil de você identificar como gente, como pessoa. Então, se for um animal, animal não é gente não, galera. Animal não é pessoa. Você usa o pronome it. Se você tiver, por exemplo, uma roupa, roupa não é gente. Roupa também você vai utilizar it. Você encontra um objeto, uma televisão, um computador, uma cadeira. It também não é gente, não é pessoa. Então você chama isso de coisa e animais, mas é algo bem geral, tá ok, gente? Esse it, esse pronomezinho neutro, é aquele pronome que vai se referir a não pessoa. Tudo bem, galerinha? Se não for gente, se não for pessoa, você utiliza it. Você pode lembrar até daquele filme, tem um filme de terror, né, galerinha, que diz o it, a coisa. Pois é, esse it é relacionado a coisas, a objetos, tá ok? A não pessoas. Se for gente, aí não, você não vai utilizar it. Você vai utilizar he ou she, é claro, dependendo aí de quem é o seu referencial. Tudo bem? Mas para cá, no que a gente está falando, olha só, no que a gente está falando sobre pronomes relativos, nesse momento é mais importante que você perceba que vai tratar de animais, de objetos e não de pessoas. Tá bom, gente? É o que se refere a não pessoa. Professor, e quanto à sua função? Como é que fica aí a função dentro da nossa frase, dentro da nossa oração? Qual é a função desse which? A função dele, perceba, tanto pode ser função de sujeito quanto de função objeto. Quem vai determinar isso, professor? Quem vai determinar isso vai ser a organização da frase. Lembra disso? Sujeito, verbo e objeto. Quem vai determinar vai ser a organização. Se esse which vier antes do verbo,
você vai entender ele como sujeito. Se ele vier depois, você vai entender ele como objeto. Sempre lembrando de analisar bem a frase antes, tá bom, gente? Analisar bastante, analisar com muito cuidado, com muita parcimônia, para não analisar errado, tá bom? Mas, professor, isso costuma cair em provas? Com certeza. Segundo trecho dentro do texto, essa palavra vai se referir a quem? Essa palavra se refere... Tem qual função? Isso aí, gente, é a maneira como cai nas provas, viu? Cai demais. Não cai, não. Despenca. Questão de pronome relativo é certa. Questão de concursos, questão de vestibulares, é questão certa. E aí você tem que estar ligado em como responder. Vai sempre cair sobre qual é o referencial, se refere a quem, você vai lembrar. Se refere a quem vier antes dele. E você vai perceber sempre também qual é a função. É a função de sujeito ou é a função de objeto? Vou já mostrar para vocês o detalhe além sujeito-objeto, tá bom? Já eu mostro. Mas vamos focar aqui primeiro para mostrar os pronomes relativos. Depois eu mostro os advérbios relativos. Tudo bem? Vamos que vamos então, olha só. Deixa eu mostrar para vocês, então, o which em um exemplo. Dá uma olhada. The elephant which died is from South Africa. Olha só. Olha só. Professor, o que apareceu aí para mim foi um elefante. Elefante é gente, pessoal. Elefante é pessoa? Não. O elefante que morreu é da África do Sul. Elefante não é pessoa, elefante não é gente. Por isso, eu vou utilizar qual pronome relativo? Which. Tá aqui, ó. Pronome relativo. Which. Esse é o meu pronome relativo. Which, lembrando que esse which jamais se refere a pessoa. Esse which sempre se refere a animais, coisas, objetos, não pessoa. Professor, ele se refere a quem vem antes ou depois? Nunca a quem vem depois. Sempre a quem vem antes. Quem foi que veio antes? O elefante. Olha aí, ó. Quem foi que veio antes? O elefante. Pronto. Se refere ao elefante. É qualquer elefante? Não. É o elefante que morreu, que é da África do Sul. É a esse elefante que eu estou me referindo. Professor, mas aí mostra pra gente qual é a função desse na nossa oração, na nossa frase. Qual é a função que ele assume? É sujeito? É verbo? Ou é objeto? Vamos procurar, então, perceber qual é a nossa função? Olha só, professor, a função dele deu para perceber já aqui, ó. Se eu tenho verbo, olha só o meu verbo. O verbo é o verbo morrer. Esse é o meu verbo. Quem vem antes do verbo, gente, é o quê? Lembra lá, ó, sujeito, verbo, objeto. Quem vem antes do verbo? Sujeito. Qual é a função desse pronome relativo? Função de sujeito. Tudo bem, galerinha? Se refere ao elefante e possui função de sujeito. Beleza, galera? É isso que você tem que estar ligado. Qual é a função que ele assume e a quem ele se refere? Se refere ao elefante e possui função de sujeito. Olha mais um exemplo usando o which. Olha mais um exemplo usando o which. Mostrei um exemplo que se referia a animal, agora um exemplo que se refere a coisas, a objetos. The book which describes about yoga in detail is written by Timothy McHale. Observa aí. O livro que descreve detalhadamente sobre a yoga foi escrito por Timothy McHale. Professor, aí eu consigo perceber um montão de coisa. Primeira delas é quem é meu pronome relativo. Meu pronome relativo é which. Olha aqui ele, ó. Meu pronome relativo. É esse aqui o meu pronome relativo. Which. Show de bola. Depois de perceber quem é o meu pronome relativo, para onde é que eu vou, professor? Depois de perceber quem é o teu pronome relativo, meu querido aluno, você agora vai saber a quem ele se refere. Vamos perceber aí a quem ele se refere. Antes ou depois? Antes. Sempre se refere a quem vem antes. Quem veio antes foi o livro. Livro é pessoa? Não. Livro não é pessoa. Livro não é gente.
Então tá aí, ó, se refere ao livro. Por isso foi utilizado o pronome relativo which, porque não está se referindo a gente, não está se referindo a pessoa. Então tá aí. Por isso que você está utilizando o pronome relativo which. Professor, e quanto à função na frase? Qual é a função desse pronome relativo? Vamos analisar? Procura o verbo, não esquece. Sujeito, verbo e objeto. Sempre olha para o verbo. Veio antes ou veio depois? Professor, o verbo aqui é o verbo descrever. Olha aí, ó. Esse é o meu verbo. É o verbo descrever. Show de bola. Então, o livro que descreve. Pronto, está resolvido. Se é o livro que descreve, quem descreve? O livro. Veio antes? Veio antes. Então, esse pronome relativo tem a função de sujeito. Beleza, galera? Função de sujeito da minha oração. Está resolvido, então, mais este exemplo. Show de bola, galerinha? Tranquilo e favorável? Professor, além dos pronomes relativos, o que mais que a gente pode encontrar? Galerinha, você também pode encontrar. E quanto a isso, você precisa, você deve estar bem ligado, bem atento. Você também pode encontrar, olha só, os advérbios relativos. E, professor, e qual é a diferença entre pronome relativo e advérbio relativo? Qual é a diferença? Vamos analisar a diferença? Primeiramente, a diferença principal vai estar no quesito relação, referência. O pronome relativo, já vimos, o who, whom, which. Esses aqui, eles retomam o antecedente e se referem a sujeito, pronome relativo. Pronome relativo se refere a sujeito ou se refere a objeto. Por sua vez, os advérbios relativos não vão se referir nem a sujeito, nem a objeto. Aí não, professor, e vão se referir a quê mesmo? Gente, nem a sujeito, nem a objeto. Os pronomes relativos, sujeito e objeto. Os advérbios relativos vão se referir a circunstâncias. Professor, circunstâncias. Quais são as circunstâncias que serão desenvolvidas, serão compreendidas aí pelos advérbios relativos? Só são 3. Vai ser a relação de posse, vai ser a relação de lugar e a relação de tempo. Professor, explica pra gente quais são esses advérbios relativos. Explico. O whose é o de quem, se refere à posse. O where, vimos isso antes, no começo da aula, vimos isso na aula passada também. Where é o nosso onde, aonde, se refere a lugar. E o when é o nosso quando, se refere a tempo. Então tá resolvido. São estes os nossos advérbios relativos. Professor, mas ainda não ficou tão claro. Mostra aí alguns exemplos para a gente. Agora já. Antes de ir para os advérbios relativos, eu trouxe aqui um de pronome relativo, para a gente poder finalizar os pronomes. Olha só. A gente vai encontrar aqui, ó, o who. Perceba, encontrei o who. Professor, mas vamos analisar tudo, vamos analisar tudo, vamos analisar tudo. Olha só. I like people. I, sujeito. Like, verbo. People, objeto. Então, eu gosto de pessoas. Who se refere a quem vem antes. Pronome relativo só se refere a quem vem antes. Então, eu gosto de pessoas. I like people. Essas pessoas o quê? Essas pessoas não precisam, que não têm a necessidade de que todo mundo goste deles,
que todo mundo goste delas. Então, olha só, a pessoa aí tá dizendo, eu não gosto de gente que fica o tempo todo se amostrando, não. Tem que gostar de mim, tem que gostar de mim. Não, não gosto desse tipo de gente, não. Professor, a primeira frase eu encontrei. Sujeito, verbo, objeto. Separa ela. Separei. Separei. Depois do who, professor, eu encontrei já verbo de novo, ó. Don't need. Professor, apareceram dois verbos. Dois verbos. Quando aparecerem dois verbos, eu vou chamar isso de quê? Eu vou chamar isso de locução verbal. E, professor, por que é locução? Porque são dois verbos. Locução verbal é quando você tiver dois ou mais verbos. Locução. Beleza? Locução verbal. Aqui eu encontrei a locução verbal. Professor, se aqui é o verbo, então eu percebo que o who veio antes do meu verbo. Então, ele se refere a pessoas, e aí a função dele nesta frase é a função de sujeito. Olha aí, ó, das pessoas que precisam, que necessitam que os outros gostem dela. Ok, gente? Não tenho essa necessidade, não gosto dessas pessoas. Gosto de pessoas que não precisam de ficar agradando o tempo todo aos outros. Aqui é só para a gente reforçar o who. Voltando para os advérbios relativos, vamos de um por vez. Vamos de um por vez. O primeiro deles é o advérbio relativo whose. Olha só, o whose. Galerinha, o whose, ele vai ser entendido como cujo, cuja, plural, cujos e cujas. E, professor, agora misturou um pouquinho. Vai ter diferença de singular, plural, masculino e feminino? Vai. E você vai perceber que vai se referenciar a quem vier antes. Professor, cuidado. Por que você tem que ter cuidado aqui, gente? Porque ele vai se referir tanto a pessoas quanto a animais ou coisas. Mas o que importa mesmo é a sua função na frase. Lembra que a gente falou? Pronome relativo, sujeito e objeto. Advérbio relativo não vai ter essa preocupação de ser sujeito ou de ser objeto. A preocupação agora é mostrar a sua relação de circunstancial. No caso aqui, vai ser de posse. Professor, mostra pra gente então como é que vai ser. Você vai ter uma noção de quem possui e aquilo que é possuído. É a minha bicicleta, é o meu carro, é o meu lápis, é a minha caneta, é meu, eu possuo, eu trabalhei, ganhei dinheiro e comprei. Pronto, tá resolvido. Mas o que eu quero que vocês percebam é que os advérbios relativos, olha só, os advérbios relativos, eles não vão ter função de sujeito, eles não vão ter função de objeto, e eles não vão ter função de verbo também não. Eu sei qual vai ser a função deles na frase. A função deles vai ser a função de complemento. Professor, maravilha. E ele vai ser chamado como? Ele não é sujeito, ele não é objeto. Como é que ele vai ser chamado? Qual vai ser a denominação que eu vou dar para ele? Eu vou chamar ele, olha só, de adjunto. Tá bom, galerinha? Eu vou dar esse nome para ele, ó, adjunto. Então, o whose, ele é um adjunto de posse. Resolvido. Professor, vai ter alguma exceção? Nada. Na hora que você encontrar esse whose, marca logo adjunto de posse. Pensa muito não. Adjunto de posse. Beleza, gente? Professor, eu quero ver um exemplo aí para a gente ver se a gente consegue. Vamos lá? Liz is someone whose opinions I can trust. Olha aí, ó, a Liz, essa moça aqui muito bonita. Ela é alguém cujas opiniões eu posso confiar. Professor, agora complicou tudo. Não complicou não, rapaz. Presta atenção que não complicou. Por que é que não complicou? Porque tem gente que está olhando para cá, para esse advérbio relativo, e está pensando que ele vai se referir a uma coisa só. Não vai, ele vai trazer... Na hora que eu encontrei ele aqui, ó, whose, já estou sabendo, advérbio relativo, função. A função deste advérbio relativo sempre será a função de adjunto
de posse. Vai mudar não, viu, galerinha? Vai mudar não. Qual vai ser agora a diferença? Ele vai conectar, ele vai ligar, ele vai ficar bem no meio. Ele vai ficar bem no meio. Vai ficar no meio entre quem, professor? Vai ficar bem no meio. Vai ficar bem no meio. Entre quem possui e quem é possuído. No caso aqui, ó, alguém possui alguma coisa. Esse alguém possui opiniões. Cujas opiniões, professor, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Todo cuidado é pouco. Por quê? Porque quando eu for traduzir, eu vou ter 4 opções para esse whose. Eu vou ter a opção masculino singular, a opção masculino plural, a opção feminino singular e a opção feminino plural. E aí você vai ter que observar bem como é que você vai traduzir se você for fazer esse processo de tradução. Por quê? Porque senão você traduz errado. Aqui, gente, ó, o cujas tá fazendo referência a quem? As duas, ao alguém e às opiniões. Mas ele vai concordar com as opiniões. Olha aí, ó. Ele vai concordar com as opiniões. Por isso, professor, que eu utilizei cujas, porque opiniões é feminino singular. Ou melhor, plural. As opiniões. Feminino, plural. Tá aí, ó. As opiniões. Opiniões. Feminino, plural. E não tá aí. Cujas opiniões. Tudo bem, gente? Professor, e a função é de quê? A função é simples. Adjunto de posse. Combinei com vocês que se estivesse tratando de complemento, era sempre adjunto, não tem jeito. E o whose, cujo, cuja, cujos e cujas é sempre com essa função de adjunto de posse. Vamos para mais um? Olha só. Só tem mais 2, hein? Só tem mais 2. O próximo é o nosso advérbio relativo where. Olha só. É o where. Professor, esse where, eu lembro dele. É o onde. Com pronome relativo ou advérbio relativo, ele também vai trazer a ideia do que. Você vai poder fazer essa dupla tradução, tá? Ou para um lado ou para o outro. Ou que ou onde. Mas o que eu quero que você perceba mais ainda não é nem isso, não. O que eu quero que você perceba é a relação dele. A relação dele vai ser sempre referente a um local. Vai ser sempre referente a um lugar. Professor, então, é uma localização. É uma localização geográfica. É uma posição física. Professor, quer dizer que esse where, ele vai ser, então, função adjunto, função de adjunto de lugar, galerinha. Adjunto de lugar. Pronto, resolvido. A função dele é de adjunto de lugar. Prontinho, tá resolvido. Ah, professor, então agora facilitou, foi muito. Facilitou, foi muito. Vamos ver o exemplo? Olha aí, ó. Tem aí esse casal belíssimo casando. Olha só, professor legal. Esse pessoalzinho aí tá casando, mas eu não consigo ainda perceber cadê o meu pronome relativo ou meu advérbio relativo. Gente, tá aqui, ó. Where, onde. Esse é o meu advérbio relativo. Tem função de sujeito? Não. Tem função de objeto? Jamais. A função dele, você não deve esquecer, a função é de adjunto de lugar. Perceba. Esse é o jardim, se refere a quem vem antes, onde nós casamos. Sempre se refere a quem vem antes. Nunca vai se referir a outra coisa, não. Sempre a quem vem antes. Quem foi que veio antes? Quem veio antes foi o jardim. Então tá aí, ó. Quem veio antes? O jardim. Então ele se refere ao jardim. Tá aí, resolvido. Adjunto de lugar. Esse é o jardim onde nós casamos. Beleza? Vamos para o último advérbio relativo. Nosso último advérbio relativo é o when. Ele vai ser entendido como que
ou quando. Mesma ideiazinha, galera. Não vai modificar nada. Não vai ser sujeito. Não vai ser verbo. Não vai ser objeto. Ele vai ter a função de complemento. Professor, e esse complemento eu vou chamar ele de quê? Eu vou chamar ele de adjunto. Professor, mas e agora? Esse adjunto é um adjunto do quê? Esse when, repare, quando. Se eu estou falando de quando, eu estou me referindo a tempo. Então tá aí, ó. É uma ideia ou uma circunstância temporal. Tá resolvido. Então, é um adjunto de tempo. Esse, então, se refere sempre a um marco temporal. Beleza, galera? When, quando. Professor, então, quando eu encontrar ele, eu posso marcar assim, ó, a função sintática é de adjunto de tempo. Resolvido. Sempre não vai ter outra possibilidade. Sempre vai ser isso. Olha aí o nosso exemplo, ó. Apareceu aí. Vocês já assistiram essa série? Muito bacaninha, ó. The Apostle. É um filme, olha aí, ó. Filme Apostle. It was on October 12th when the film started. Olha aí, ó. O filme estreou, olha aí, ó. Quando? Em 12 de outubro. Professor, 12 de outubro é o referente. Quem é o nosso pronome relativo, nosso advérbio relativo? A 12 de outubro. When se refere a 12 de outubro. Esse when é o nosso adjunto de tempo. Professor, como é que eu posso dizer que ele é um adjunto de tempo? Ele se refere a algo temporal? Exatamente, ele está se referindo a tempo. Então, qual é a função assumida por esse when? A função dele é de adjunto de tempo. Beleza, galerinha? É um adjunto de tempo. Foi no dia 12 de outubro que, ou quando, o filme estreou. Ok, gente? Resolvido, então? Show de bola. Revisão. É hora da revisão. Vamos revisar os pronomes relativos que a gente já viu? Vamos revisar. Importante demais. Relembrar é viver. Vamos relembrar quem são esses pronomes relativos, porque a partir deles nós vamos responder as questões. Professor, aqui você colocou 6 pronomes relativos, mas tem um deles aí, olha só, que a gente não viu, não. Tem um deles aí que a gente não conhece ainda, não. Tem mesmo. É o em verde, olha só, é o that. Mas quando chegar na vez dele eu explico, tem problema nenhum, não. Observa só, o primeiro deles, talvez o mais conhecido, mais famoso de todos, é o who. Olha ele aí, ó. Who. Esse who, galerinha, vocês devem lembrar, ele se refere a pessoa, people, olha só. Esse who é o nosso quem, vai ter função de sujeito ou de objeto. Belezinha, gente? Professor, e o segundo deles? O segundo deles é o which. Esse which, ele vai ter a noção de referir-se a animais, objetos ou ideias. Esse daqui tanto pode ser sujeito, quanto pode ser objeto. Beleza, gente? Mas já se referindo a animais, objetos ou ideias. Nosso próximo é aquele que se refere à posse. Esse é o whose. Ele vai ter, então, alguém que ele se refere como possuidor e outra coisa que ele se refere como aquilo que é possuído. Então, aqui você vai ter um adjunto de posse. Esse é o nosso resumão, hein? Já vimos 3. Professor, e esse that? Esse that, olha só, esse that é o diferentão de todos. Esse that tanto pode assumir a posição de pessoa, de animal ou de objeto. Vai servir como sujeito
ou como objeto. Como objeto, ele vai poder ser eliminado. Vou mostrar um exemplo depois para vocês. Mas o que mais importa é que esse that, ele só é utilizado em situações informais. Beleza, gente? Informal situations. Somente em situações informais. Ok, gente? E tem os outros dois advérbios relativos. Temos o where, que se refere a lugar, place, e aí você lembra, é um adjunto de lugar. E você tem também o when, que se refere a time, a tempo, que é outro adjunto, agora não mais de lugar, mas um adjunto de tempo. Beleza, galerinha? Lembrando que o pronome relativo sempre se refere a quem vem antes. E ele vai ser utilizado para ligar, conectar duas frases, formando então aí a conexão entre os períodos compostos. Beleza, galerinha? Vamos de exercício? Let's practice! Bora praticar. Eu quero que você identifique qual a função dos relative pronouns que são destacados nas orações a seguir. Olha o primeiro deles, hein? Olha o primeiro deles. Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are. Professor, apareceram dois who's aí, ó. Who. Pois é, eu quero que você me diga qual a função de ambos os who's. Tá bom, gente? Do primeiro e do segundo. Lembra da dica lá do verbo. Vamos lá, galerinha. 2 minutos, então, para você responder a essa questão, letra A. Qual a função desses dois pronomes relativos? 2 minutos na tela para vocês. E aí, galera? Pessoal, aqui, gente, é mole demais, ó. Lembra que esse those, os dois, ó, those, ó, os dois estão se referindo a gente, pessoa. Por quê, professor? Como é que você sabe disso? Porque o pronome relativo que foi usado foi who. Lembra que esses who aqui, ó, sempre se refere a quem vem antes, nunca se refere a quem vem depois, não, viu? Jamais se refere a quem vem depois, sempre a quem vem antes, mas você tem que observar é quem vem depois deles, porque quem vem é o verbo, ó. Dois verbos, ambos são exemplos de verbo to be. Lembra da sequência? Sujeito, verbo,
objeto. O verbo tá aqui, quem vem antes, então é sujeito. Tá aí nossa resposta. Ambos os pronomes relativos who funcionam como sujeitos. De qual verbo? Do verbo are. Beleza, gente? Respondida a letra A. Tranquilo e favorável? Vamos de mais uma? Vamos de mais uma. The only thing that is more expensive than education is ignorance. Verdade, viu? Única coisa mais cara do que a educação é a ignorância. Tá aí que é verdade. Um exemplo de caro de carestia, dinheiro, e a outra cara de necessidade, viu? Ignorância é cara, viu, galerinha? Ignorância é cara. Vamos lá, então? Esse that é o pronome relativo, beleza? Se refere a quem? E mais importante, qual é a sua função na frase? 2 minutos para vocês responderem. Vamos lá? 2 minutos na tela. E aí, gente, aqui como é que vocês fizeram? Deu para fazer também? Respondemos juntos, então. Olha só, pronome relativo sempre se refere a quem vem antes. Quem foi que veio antes? Tem coisa. Ah, professor, então esse that, ele realmente se refere a coisas, objetos, mas também pode se referir a pessoas. Aqui não tá falando de pessoa não, viu, galera? Aqui tá se referindo, ó, é uma coisa, tá? Mas perceba que tem logo em seguida um verbo. Inclusive, um verbo to be, olha só. E esse verbo to be, perceba que vai dar para esse that o status de sujeito, a função de sujeito na frase. Tudo bem? Então, esse that é um pronome relativo que está funcionando como o sujeito do verbo is. Dá tempo de fazer mais uma? Dá tempo de fazer mais uma. Olha só, mesmo esquema, ó. Someone talk to Paul. That is important to be alone 10 minutes every day. Olha aí, ó. É importante. Alguém disse pro Paul aí, ó, que é importante ficar sozinho durante 10 minutos por dia. Já consegui identificar, professor? Aqui é meu pronome relativo. Quem é o referente desse pronome? E qual é a sua função? Mesmo exercício, galerinha. 2 minutos na tela. Acho que essa é a última exerção para a gente fazer. O último exercício. 2 minutos para vocês.
Então, gente, vamos lá responder a letra C. Olha só. Estou me referindo mais uma vez a quem vem antes. Pronome relativo só faz isso. Se refere a quem vem antes. Quem foi que veio antes? O Paul. Lembra aí que o Paul é gente, é pessoa. Esse that ele se refere a coisas, animais, mas também pode se referir a pessoas. No caso aqui, está se referindo a pessoa. Claro, né, gente? Tá aí o Paul, ó. É ele aí, pessoa. Show de bola. Mas logo em seguida veio o verbo, olha aí, ó. Esse verbo está indicando o quê? Que quem veio antes é o sujeito, claramente. Então, a função assumida por este pronome relativo, that, você já sabe, né? É a função de sujeito. Ele funciona como sujeito do verbo to be, do verbo is, que vem logo em seguida. Show de bola, gente! Maravilha. Galera, tem mais umas 2 ou 3 letras aí, letra D e letra E. E aí a gente vai ficando por aqui. Vocês podem resolver elas em casa, tá bom? Na próxima aula, a gente segue com esse mesmo slide aqui, trabalhando também com essas outras possibilidades, com outros pronomes relativos, com outros advérbios relativos, tá bom? De toda forma, na aula seguinte também a gente vai aplicar esse conteúdo em textos, tá bom, galera? Importante demais você perceber contextualizado. Show de bola? E aí, por hoje é isso, vamos finalizando o nosso tempo. Está chegando ao fim, vejo vocês na nossa próxima aula, sexta-feira que vem. Um forte abraço e até mais. Bye, bye. See you.